Bueno, Muito obrigado. Em primeiro lugar, Alacero, a todos vocês pela sua presença e muito obrigado, Alacero, pela oportunidade de interação com todos vocês. Alacero tem uma função importante, é uma honra para mim poder falar aqui hoje. A Lacero tem uma função importante em manter visível e unida a nossa indústria a nível da nossa região. Também, quanto aos aspectos essenciais do futuro da siderurgia, espero que tenha sido possível, na reunião de hoje e na seguinte, focalizar os aspectos mais relevantes do desafio que temos pela frente. Eu queria comentar brevemente sobre o ponto essencial para a nossa indústria, olhando para o futuro. A fragmentação, a regionalização da indústria, isso não irá afetar a estagnação e da desindustrialização dos nossos países. É outra questão relevante para o crescimento da nossa demanda, do nosso setor, e o desafio da China para a nossa indústria, para toda a indústria da manufatura da nossa região, e a importância de uma ação comum com toda a nossa cadeia de valor, dos fornecedores até os clientes, comunidades, associações também, sindicatos que fazem parte daquilo que eu chamo de cadeia de valor ampliada. E o último ponto da descarbonização, que pode ser um fator como ameaça, mas também uma oportunidade importante para o nosso setor. Em primeiro lugar, a questão da regionalização. Olhando para a indústria hoje e como ela era há 20 anos atrás, a mudança foi drástica. Cada região e cada país está definindo uma estratégia de maneira diferente. Os Estados Unidos, Canadá e o México, vemos num conjunto que escolheu um caminho de forte defesa da dimensão industrial, uma coisa aplicada com força, com determinação, pela administração republicana e democrata. Isso é interessante, a mudança de paradigma, olhando para os Estados Unidos há 20 anos atrás, encontramos uma linha de ação completamente diferente. Hoje, os Estados Unidos, num contexto de tensão hegemônica, geopolítica complexa, escolhe um caminho de defesa forte e determinada da indústria. A Europa e o Japão também na linha de defesa, porém com ferramentas nem tão contundentes e com uma diferença grande, fragmentação entre países na situação europeia é importante. E a forma de reação perante um contexto geopolítico requer de ações de proteção da indústria da manufatura, da indústria do aço. O Carbon Border Adjustment Mechanism é uma medida protecionista pela sua complexidade e também com subsídio importante para promover uma descarbonização sem certeza. Existe muita desconfiança na Europa sobre o futuro da indústria por conta da complexidade, da capacidade de tomada de decisão. E outros países, como a Índia, com um crescimento impressionante. Índia representa 8% hoje do consumo mundial de aço. Daqui a 10 anos será 17% do consumo mundial. Um crescimento que não observa a descarbonização, estão construindo autoforno. E quando se fala em redução direta de carbono,
Na maior parte dos casos, Índia olha para os custos e não para a descarbonização como um fator. Está vendo como se transformar em potência em concorrência com a China. É uma realidade que veremos ao longo dos anos. A China alcançou um nível de consumo, produção e consumo de aproximadamente 50% da produção mundial. Nos últimos 3 anos, com uma redução da dinâmica da economia e do setor da infraestrutura, edilícia reduziu seu consumo em 10%, mas não a sua produção. Então, está injetando no mercado mundial aproximadamente 110, 120 milhões de toneladas a cada ano. É um número importantíssimo de excesso de capacidade, que representa aproximadamente 15% da demanda do resto do mundo. A queda do consumo na China está provocando uma pressão forte sobre todo o sistema do aço a nível regional. E neste contexto, o excesso de capacidade é difícil articular a nível mundial quando falamos de Steel, quando falamos em associações como a Alacero, construir uma agenda comum sobre, por exemplo, o excesso de capacidade, a articulação com a cadeia de valor e a descarbonização. Cada região, cada país está elaborando e colocando em andamento as suas próprias medidas para imaginar a qualidade do desenvolvimento econômico de cada área. No caso da América Latina, o contexto é particularmente fragmentado. Se pensarmos que a América Latina, cada país pertence a blocos diferentes, temos o México no contexto do norte, olhando de alguma maneira para o norte e alcançando resultados importantes. Temos também o Brasil, entre o Mercosul com a Argentina, mas também nos BRICS, tomando a cada vez mais relevância por conta da relevância da China. Também os países do Pacífico pertencer ou participar de diferentes espaços. A realidade é diferente, porque claramente a posição em questões de indústria, manufatura, siderurgia que possa ter o Chile perante a posição que possa ter o Brasil, México, Argentina é muito diferente. A fragmentação é importante e disso surge parte da complexidade que tem a Alacero para organizar uma agenda comum entre países que têm agendas diferentes. Uma coisa em comum para toda a região é uma estagnação econômica e baixo nível de crescimento da economia, desindustrialização, redução da participação da indústria substancialmente no produto em todos os países, e também o México, que depois dos anos de 90 construiu uma matriz diferente. E o que existe por trás desses dois fatores que prejudicam a nossa indústria e o consumo do aço? Como consequência disso tudo, está atualmente em níveis muito baixos se comparados com os indicadores internacionais. Em termos de estagnação, há 15 anos as economias da América Latina representavam aproximadamente 9% do PIB mundial. Hoje representam aproximadamente 7%. A América Latina perdeu não só relevância na dimensão geopolítica, mas também perdeu peso no produto mundial. O crescimento per capita em 15 anos foi de 10% aproximadamente. Em geral, nos Estados Unidos foi de 25% e na Europa de 15%. Crescemos menos do que a Europa e isso é sinal de estagnação muito importante. Desindustrialização também. O Brasil é um exemplo disso. A manufatura no Brasil
se reduziu, chegando a níveis atuais de pouco mais de 10%. Uma coisa semelhante aconteceu na Argentina. E, com exceção do México, o resto dos países da região, o peso da indústria é por baixo do que é na Europa, 17%, ou em 20, 25% em países asiáticos e no México. Desindustrialização e desequilíbrio no comércio entre os produtos de manufatura é importante. O desequilíbrio com a China de produtos manufaturados para toda a América Latina é de 250 mil milhões de dólares. E o enfraquecimento na capacidade de exportação de produtos manufaturados. O consumo de aço per capita nesse contexto em toda a América Latina cresceu muito pouco, de 114 quilos para 119 quilos, praticamente nada, em 15 anos. Observem que na Coreia é de 600, China aproximadamente o mesmo, na Europa ou nos Estados Unidos também 2 ou 3 vezes acima do consumo dos nossos países. Vendo esses dados, vemos os problemas que tivemos para construir uma matriz industrial nos nossos países, mas também observo uma oportunidade, porque nossos países recuperam o caminho do desenvolvimento na economia mundial. Poderemos ter um crescimento de consumo importante. Pensem na infraestrutura, na moradia, antes de chegar à infraestrutura e a possibilidade de crescer na cadeia de valor. Quais são os motivos de fundo para essa estagnação? Eu vejo que durante os governos democráticos da região foram aplicadas políticas econômicas que não permitiram alcançar taxas de crescimento e diferenciação exigida pela nossa matriz produtiva, o avanço sistemático do peso do Estado, a carga tributária, a complexidade extrema e sobreposição de sistemas tributários, as normas de trabalho, a fraqueza da infraestrutura, a insegurança jurídica, perda de qualidade no sistema de educação, no ensino fundamental, técnico e tal, tudo contribuiu para a perda de competitividade e o avanço da informalidade. Observem a América Latina, a informalidade é importante porque ela quebra com parte da cadeia de valor, afetando a competitividade de empresas estabelecidas, limitando seu crescimento. A cadeia de valor complexa como a nossa, com toda a linha de manufatura complexa, é vulnerável à volatilidade da política e aos limites que eu já comentei. Essas políticas não alcançaram o objetivo fundamental para a nossa sociedade de crescimento sustentável, desenvolvimento econômico e social, criação de oportunidades para as pessoas e para as empresas e defesa dos direitos básicos da nossa população. A estagnação é decorrente da convicção dos governos de diferentes orientações políticas de que a governança e o consenso se constroem com a ampliação do papel do Estado em lugar de estimular a iniciativa privada, pensando que se pode construir poder utilizando o Estado e não promover a ação privada, é um dos motivos fundamentais disso. O crescimento escasso, desindustrialização, na minha opinião, é a imagem de um fracasso coletivo que teve consequências fortes na qualidade institucionais e governança da região e continuará tendo se não modificarmos esse cenário. Nesse contexto, o que acontece na Argentina é importante, porque muitas das questões que estou considerando
Os elementos que pararam e afetaram a nossa economia hoje estão sendo atacados na agenda no novo governo do presidente Milei. Se olharmos para os pontos essenciais, a redução do peso do Estado, a cancelação do déficit do Estado, a redução da complexidade da regulamentação e da economia, na agenda tem um ponto de transformação muito profundo para o país. E essa agenda foi colocada para os eleitores nesses termos, não foi feito em outros termos. Então, o que está sendo feito hoje foi o que se disse que iria ser feito. E os resultados são importantes. Vemos redução da inflação, queda do risco país, a tensão que está aparecendo um projeto de transformação integral é muito importante. Agora, falta completar a abertura do mercado cambial para poder conseguir atrair investimentos massivos que realmente permitam também a transformação da economia, da infraestrutura, etc. Mas eu menciono isso como uma questão relevante porque poderia orientar programas ou mudanças na região que poderiam colocar em discussão esse paradigma de avanço do papel do Estado, que, em definitiva, limitou o crescimento, de alguma maneira não ajudou a América Latina a poder desenvolver uma maior presença em toda a cadeia de valor no âmbito mundial. Muito bem. À frente dessa primeira primarização, existe uma das causas, que é o avanço da China nos últimos 30 anos, em que surgiu uma potência mundial industrial dominante com ambições geopolíticas expressivas, não só com ambições comerciais, com a vontade de ampliar não só a sua própria capacidade produtiva, mas também a área de influência comercial, política e militar. Isso contribuiu para a primarização da nossa economia. Inundou de produtos manufaturados e absorveu matéria-prima e tornou possível o desenvolvimento, como podemos dizer no caso do Chile também, de uma inserção no comércio mundial baseada em matéria-prima com cadeia de valor que tem menor impacto em termos de emprego, de formação, transformação da sociedade, mas que, por outro lado, permite manter controle de preços e inflação, de alguma maneira, uma inflação controlada, abaixo do que iria na ausência da presença de bens manufaturados que, em muitos casos, entram no nosso país, inclusive, abaixo do seu custo de produção. A participação da China na produção industrial global aumentou desde 95 até agora 5% a 35%. Nunca na história do mundo houve uma transferência de atividade produtiva entre países de tamanha magnitude em tão pouco tempo. Isso não aconteceu num contexto comparável com o ocidental desenvolvido. Isso foi possível no contexto de um governo autoritário, capaz de concentrar recursos e capturar o excedente decorrente do grande excesso de produtividade da sua população. Da manufatura e a construção da manufatura. A China não é democracia. China é um país com sistema de governo autoritário, centralizado, com capacidade de alocar recursos, com decisões centrais, uma extraordinária eficiência desse sistema em atingir objetivos concretos. É claro que também com riscos, porque, em definitiva, nós sempre vemos as coisas como estão. Não é fácil intuir qual será o percurso dos próximos 10 anos deste modelo.
Isso tudo para ver, tudo é necessário ver, entender e dependerá de muitos temas, inclusive do gradiente que o conflito que a China estabelecerá com o Ocidente. Um acidente com aviões no mar da China pode mudar expressivamente a maneira como nós vemos o comércio e a dimensão e o futuro, e também ao futuro da dimensão geopolítica que temos no mundo. Vimos isso no caso da Rússia e vimos também como ali também existe uma hipótese que a Alemanha tinha de desenvolvimento de uma matriz baseada sobre exportações e energia se fracassa em um tempo muito curto. Já temos o segundo ano de recessão na Alemanha. E é muito difícil esse país redefinir as questões. Difícil dizer onde vamos estar. Também é difícil dizer como estaremos nos próximos anos com a China, mas existe um impacto sobre a primarização da nossa economia. A importação da China, as importações da China ajudam a controlar a inflação, mas tem o poder de destruição sobre muitos componentes do sistema industrial. A China tomou uma posição firme no aço, promovendo investimentos a qualquer custo, um excedente significativo da capacidade produtiva, fortaleceu a cadeia de manufatura com o objetivo de exportar e aumentar a sua capacidade exportadora. Entrou poderosamente no setor da energia renovável com a velocidade que modificou a energia aproveitando a transição energética sustentada pelo Ocidente e ocupando uma cadeia de valor de maneira integral. Hoje em dia, a bateria, lítio, o cobre, tudo termina em plantas de refino e transformação dentro da China por 75%, 70%, 80%, dependendo dos diversos materiais. Então, a ocupação desta cadeia de valor foi o resultado de uma política muito eficaz, mas, em definitiva, deixou uma dependência sobre a qual devemos pensar profundamente. Mais recentemente, os investimentos diretos da China se ampliaram. Temos investimentos no setor automotivo, de todos os setores infraestruturais, acompanhado por um fluxo de manufatura. Mas, qual é? Nós vimos os aspectos que criam desindustrialização nos nossos países, mas também são criadas oportunidades, porque, em definitiva, o avanço da China sobre esta cadeia está expondo os fatores de risco e a preocupação para a cadeia de suprimentos mundial. Esta é uma percepção muito divulgada, não só para semicondutores ou bens estratégicos ou determinados produtos. É uma preocupação global sobre reposicionamento da cadeia, chamado reshoring, como chamam os americanos, mas é um driver fundamental. A economia do México e dos investimentos do México são, hoje, influenciados profundamente esta exigência de reposicionamento. Mas essa é a nossa oportunidade, a oportunidade para a América Latina e para a indústria do aço, com toda a sua cadeia, de entrar novamente numa roda a respeito dos produtos de manufaturados sobre a cadeia de valor, que são importantes para o Ocidente a partir do nosso ponto de vista. E eu quero fazer um ponto aqui sobre a relevância da cadeia de valor. A América Latina pode ter um papel fundamental nesse reposicionamento, mas temos que pensar não na indústria do aço, mas na nossa cadeia integral e estabelecer parcerias com associações, evitar a ruptura do ponto de vista de diferentes elos desta cadeia. Existem tentações nesse sentido, produtores de bens intermediários que veem a possibilidade de importar da China para exportar para o nosso mercado em condições relativamente protegidas. Se a cadeia entrar em conflito ao longo de tudo isso, acredito teremos um enfraquecimento da força, da capacidade de reação do setor siderúrgico, do setor manufatureiro. Em definitiva, é
uma coisa que todas as associações em termos de países ou regionais, não só na América Latina, é uma questão também europeia e também é um assunto nos Estados Unidos sobre o qual nós devemos concentrar a nossa atenção. Não existe futuro de expansão, de transformação para o nosso setor se não conseguirmos integrar os nossos interesses com os interesses de toda a nossa cadeia de valor. Se a aspiração de cada segmento da cadeia de valor se tornar focada a abrir o mercado para os seus insumos, mas protegendo dos seus produtores, esse é um jogo de soma zero. Temos que mudar essa realidade na medida do possível e estabelecer parceiras com a nossa aliança, não só da cadeia do aço, mas também no que se refere à questão do país. É uma oportunidade para os nossos países. Os nossos países têm a oportunidade de ampliar o nível de integração econômica com os grandes blocos econômicos com os quais existem afinidade política e valores compartilhados. Na América do Norte, com a Europa, com a Austrália, com o Japão, todos os países do Ocidente com os quais nós podemos competir em igualdade de condições. Com a China, é impossível. A nossa indústria não consegue competir com a China porque é um campo que está inclinado. Isso não é um campo equilibrado e no mesmo nível, como nós chamamos. Nós deveríamos continuar como a associação, fazer o acompanhamento de os passos concretos, não só do México, em todos os nossos países podem se conseguir. Pois bem, para isso faz falta de que a política dos estados nos apoie. A defesa contra a concorrência desleal é um fator essencial. A estabilidade das regras do jogo, a redução da carga tributária, sobre as transações, sobre os investimentos, sobre o custo da mão de obra, sobre os custos trabalhistas, tipo de câmbio que reflita a produtividade dos fatores e não os fluxos de capitais de curto prazo que acabam tendo a sua fluência. A previsibilidade do sistema judiciário de cada país, a capacidade de formação dos recursos humanos, a segurança das pessoas e da propriedade privada. Os investidores dos grupos locais e estrangeiros avaliam cuidadosamente todos estes fatores que podemos definir como qualidade institucional e facilidade de fazer negócios, mas também leva em conta o compromisso dos governos em promover e defender as atividades industriais. Precisamos que o governo haja e que torne explícito o seu apoio e que aposte a dimensão da cadeia de dimensão industrial da área siderúrgica nessas questões. Isso ajudaria a atrair os investimentos necessários, porque toda a nossa agenda exige importantes investimentos que só podem ser feitos se a lucratividade da empresa permitir. Para a transmissão em tecnologia, de ferramentas como a inteligência artificial, a descarbonização da nossa empresa. Para isso, precisamos de empresas saudáveis, sólidas, capazes de empreender investimentos e não, como dizemos, sob a pressão do endividamento crescente e da incapacidade de gerar os recursos necessários. A questão da transição energética eu vejo como uma oportunidade importante para, como nós dizemos, construir uma inserção diferente, comercial diferente e fortalecer as nossas empresas também. O impacto ambiental e descarbonização. Eu tendo a separar duas coisas diferentes. Por um lado, existe a necessidade incontornável de reduzir o impacto ambiental na comunidade nas quais nós atuamos a respeito da segurança, a melhora da qualidade do ar, da água, o cuidado com o meio ambiente. A relação com a nossa comunidade é fundamental. Se a comunidade nos abandonar e preferir que em lugar da planta siderúrgica seja instalado um centro de operações comerciais, no momento em que isso ocorrer, a nossa defesa e a capacidade de nos projetar para o futuro é eliminada. Então, a relação com
O relacionamento com a comunidade, com as pessoas é fundamental. A descarbonização, a redução das emissões de CO2 com diferentes tecnologias também é um fator muito importante para sustentar a nossa presença, a nossa licença dentro da cadeia de valor. A nossa licença com a comunidade é fundamental, é prioritária. A nossa licença de operar dentro da cadeia de valor também é importante, mas a América Latina tem condições que eu chamaria de privilegiadas. Primeiro, o consumo atual da emissão de CO2 é de 2,6% das emissões mundiais. A China responde por 57% das emissões mundiais, a Europa 6% e todos da OMC 4%, então OCDE, perdão. Então a dimensão do nosso desafio é a dimensão diferente. Num contexto de expansão, de defesa do setor industrial, a nossa indústria pode planejar um caminho de transição, antecipando o aumento da participação do aço elétrico, a parada de alguns autofornos no limite de vida, o uso de toda a tecnologia disponível para a captura de carbono, até as mudanças na matriz de injeção de gás no forno, um caminho que pode ser planejado para reduzir estruturalmente o nosso impacto na carbonização. Isso pode ser feito e a disponibilidade de energia renovável, eólica, hidráulica, solar na América Latina nos coloca numa posição extraordinária para encarar essa transição numa condição diferente daquela da Europa, que tem dificuldades objetivas nesse sentido. Eu acredito que aqui também temos uma oportunidade. Chegando para as conclusões e olhando para o futuro, eu acredito que a agenda na siderurgia da América Latina deveria contemplar, em primeiro lugar, o diálogo de uma aliança entre todos os elos da nossa cadeia de valor para alcançar uma massa crítica orientada a criar oportunidades para a iniciativa privada, reduzindo o peso do Estado, liberar a capacidade criativa e empreendedora, reduzir a carga tributária, melhorar a segurança e todas as medidas para construir uma agenda comum com os governos e com os estados. Em segundo lugar, o segundo ponto é a promoção de uma inserção internacional, encorajando o reposicionamento da cadeia de valor em direção para o Ocidente, um mundo com quem compartilhamos valores, princípios e nos sentimos em posição de competir, sabendo que na China não existe espaço para a competência leal e existe a necessidade de uma relação como medida de defesa do espaço comercial. A modernização e inovação no nosso processo é o terceiro ponto fundamental. As nossas empresas precisam se transformar de forma técnica, digital, incorporando ferramentas que permitam aumentar substancialmente a produtividade, porque também temos um mandato importante para legitimar a nossa presença na cadeia de valor internacional, tendo padrões de produtividade alinhados com os melhores do mundo. E o quarto ponto é a atenção às comunidades, porque na minha experiência eu vi situações onde a separação entre a comunidade e a planta e a empresa levou para a destruição ou ao encerramento das empresas. Eu vejo, então, um eixo fundamental a relação com as comunidades. Os nossos operários são formados com nível salarial elevado, as nossas companhias
podem promover um progresso das nossas comunidades a nível econômico e de educação, mais do que qualquer outra cadeia, e precisamos valorizar nisso a nossa função. E o último ponto, descarbonização gradual da nossa matriz produtiva, é um desafio. Como eu disse, podemos pensar um caminho utilizando toda a tecnologia possível que nos leve até uma redução do nosso nível de emissão de carbono, desde que as empresas tenham a força para poder contar com os recursos de continuar modernizando e investindo na sua estrutura produtiva. Isso, para mim, são os pontos-chave, não só para a Acero, mas para uma agenda World Steel ou das associações de cada um dos países. São os pontos para construirmos uma indústria cada vez mais forte, recuperando o potencial de crescimento implícito nos níveis de consumo tão baixos que temos hoje. A Acero é uma associação que reúne as principais empresas do nosso setor, tendo um papel relevante na promoção de uma agenda industrial para todos os nossos países, não só uma agenda para a indústria do aço, mas também para conectar os pontos e contribuir para a formação de um ponto de vista que promova os interesses gerais da indústria da manufatura e a mudança cultural associada à indústria da manufatura. As ações de cada país, nesse sentido, podem ser estimuladas pelas organizações de cada país e do aço. Eu quero agradecer muito pela sua atenção e vou agradecer mais uma vez à Acero pela oportunidade de interagir com todos vocês. Muito obrigado.